Boa noite, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Uniavan. Hoje, no dia 5 de setembro, um mês muito importante e relevante para o que a gente vem falar hoje, e temos dois convidados fora de série. O nível hoje aumentou pra gente, Ronaldo. Degraus. O coisa pegou. Pegou. Quero aproveitar para mandar um abraço para você, nossos acadêmicos e acadêmicas, toda a comunidade da Uniavan, os professores, colaboradores, os técnicos administrativos. Uma boa semana para você, para o Douglas, para a Lara, para todos nós que tenhamos uma semana maravilhosa nesse começo de setembro que se inicia. Meu nome é Rodrigo Belli, sou professor do curso de administração e aqui comigo o professor Ronaldo Teles, meu parceiro, companheiro das lutas de entrevistar e derrubar os nossos convidados. E é bom relembrar que hoje é o nosso 12º episódio. 12. 12, o que remete 12 na tua cabeça? Muitas dores de cabeça. Muitas dores de cabeça. Agora dois psicólogos, é isso? Dois psicólogos. Dois psicólogos. Hoje eu estou preocupado. Tá preocupado? Porque fazer depois não demite aquele que ele é maluco demais, ele não pode estar na sala de aula, que tem problema mental lá. É por isso que eu estou me segurando. Porque eu quero me manter o mais sóbrio possível na frente de duas pessoas que estão nos avaliando constantemente a cada piscada de olhar. Eu já tomei um remédio, tudo certinho. Temos que ficar altamente ligados, porque hoje o assunto é importantíssimo. Nosso objetivo é compartilhar conhecimento com você, que nos assiste, que nos procura, que vai nas nossas redes sociais, que está no Instagram junto com a gente, de forma a proporcionar esse conhecimento, né, que ele expanda, que ele chegue até você, de outras formas, não só para dentro da sala de aula, mas principalmente que ele caia no seu círculo de amizade, das pessoas que rodeiam, da onde você está vendo, e que possa compartilhar, que possa ilustrar e que você possa aprender de uma maneira também, não só aqui na comunidade, né, da Uniavan, mas principalmente aonde você está nos vendo e que você possa repartir isso também com a sua família. Hoje o tema do nosso podcast é Setembro Amarelo, Ronaldo, a importância da saúde mental. Antes de perguntar sobre saúde mental, eu quero te fazer uma pergunta. Pode ou não pode? Pode. Pode? Lara, pode ou não pode? Pode. Douglas, pode ou não pode? Os nossos convidados, pode ou não pode? Pode. Pode? Pode. Podcast Uniavan, esse é o nosso podcast. Vocês sabiam que o nosso podcast é 3 T's? Nossos convidados, 3 T's? Não. O nosso podcast é 3 T's. Nosso podcast é tech. Não tem cola. Não tem cola. Nosso podcast é top. E o nosso podcast é tudo. Tá na Uniavan. Para hoje, então, nossos convidados especiais, Ronaldo, temos aqui o nosso querido Rafael Delis e aqui, um pouco mais à frente, a Caroline de Araújo. Sejam muito bem-vindos. Eu já vou me tornar, né, mais íntimo, o Rafa e a Carol, se assim os permitir. Sejam muito bem-vindos, é um prazer tê-los aqui. Obrigado por dividir o tempo de vocês, a pessoa de estar aqui disponibilizando, né, o seu tempo, a sua graça, a sua performance, para dividir conhecimentos tão importantes nesse setembro. Não é bem amarelo, mas a gente tentou clarear hoje para chegar o mais próximo. Claro. Sejam muito bem-vindos. Boa noite, Rafa. Boa noite, Carol. Boa noite. Boa noite. Começamos hoje, então. Posso começar pela mulher? Com certeza. Não é o mês ainda das mulheres, mas vamos começar então pela Carol. Carol, diga pra gente quem é a Carol, da onde vem a Carol, a sua ideia, né, do lado profissional, por que você escolheu psicologia e até chegar hoje aqui. Conta pra nós um pouco de você e sua história. Sim. Bom, eu sou aqui de Balneário Camboriú, eu sou egressa aqui da Uniavan, do curso de Psicologia e da especialização também em Terapia Cognitivo-Comportamental. E a minha área de trabalho é prevenção e pós-venção do suicídio e urgências psicológicas. Então, toda e qualquer demanda psicológica que se relacione a uma crise, né, é uma demanda que eu atendo. Eu trabalho tanto em terapia, né, no consultório, grupos de apoio, eu trabalho com enlutados por suicídio, pessoas que perderam alguém por suicídio, e plantão psicológico, que é um atendimento de escuta, não é um tratamento, é só uma escuta qualificada, para pessoas enlutadas também, que perderam alguém por suicídio, e trabalho também com capacitação para profissionais de saúde, psicólogos. Essa é a minha área de trabalho desde 2015, aproximadamente.
Uhum. Então, Setembro Amarelo para mim, na verdade, é o ano inteiro, né? Ótimo. Obrigado por fazer sua fala inicial e tantas coisas que a gente tem agora que aumenta a nossa pauta, né, Ronaldo? Sim. Eu já tô com várias perguntas depois na cabeça pra fazer. Eu imagino. Rafa, seja muito bem-vindo. Conta pra gente quem é um pouco do Rafael Delis, conta um pouco da sua história, sua formação e até o momento atual. Perfeito. Gente, boa noite. É um prazer estar aqui no podcast. Venho acompanhando desde a primeira edição. Sou o professor Rafael Delis, professor do curso de Psicologia e de Enfermagem aqui da Uniavan, na cadeira de Psicopatologia, né? Então, o campo dos transtornos mentais, da saúde mental, é o campo da qual eu trabalho nas aulas, né? No curso de Psicologia e no curso de Enfermagem, 2 cursos da área da saúde. Sou psicólogo há mais de 10 anos, né, inicialmente atuando na psicologia hospitalar, com pacientes, né, dos mais diferentes setores de uma unidade hospitalar, incluindo o serviço de emergência. Então, por muitas vezes, né, o meu trabalho foi direcionado àquela família que chegou, né, logo após o paciente dar entrada no hospital a partir de uma ideação suicida ou de uma tentativa de suicídio, seja por uso de medicamentos, seja por uso de armas de fogo, seja por uso, né, de quedas, né, ou de se jogar de determinados andares. Então, abordar essa família logo no primeiro momento, né, da comunicação, das razões pela qual aquele ente querido, aquele familiar se encontrava no hospital, e até mesmo, né, a partir da notícia do óbito. Então, trabalhei muito tempo na área hospitalar, como psicólogo hospitalar. Atualmente, além da docência, eu tenho uma empresa onde eu presto consultoria para várias secretarias municipais de saúde, né, criando protocolos, né, organizando o serviço da rede entre os CAPs, as unidades base de saúde, as unidades hospitalares dos municípios. Atuo aqui em Balneário Camboriú como psicólogo do esporte, em um clube profissional de futebol, e também leciono em outras instituições de ensino superior. E é um prazer, né, repito, falar sobre essa temática, embora seja uma temática que exija muita seriedade, muita responsabilidade, muito respeito. Ela é uma temática que precisa ser abordada com muita ênfase, não só no Setembro Amarelo. Ela precisa ser falada durante o ano inteiro, né? Nós não podemos virar o mês de setembro, trocar a fitinha amarela pela fita rosa do câncer de mama, no Outubro Rosa. O Outubro Rosa é relevante muito, da mesma forma que o Novembro Azul, mas nós precisamos falar de saúde mental durante todos os 12 meses do ano. Nós precisamos do espaço dentro da universidade, a gente precisa do espaço dentro das empresas, nas escolas, né, dos mais diferentes serviços, sejam eles públicos ou privados, para falar de um tema que afeta toda a população. O suicídio está presente em todas as sociedades, em todas as faixas etárias, de idade, em todas as classes econômicas. E o Setembro Amarelo, né, ele precisa ser ampliado para todos os meses do ano. A gente não pode se limitar a um único período do ano, essa temática tão relevante. E aí parabenizo os organizadores do podcast por, dentro das propostas, trazer esse tema de total relevância para a comunidade acadêmica. Obrigado, Rafa, pela sua fala. O Rafa fala muito bem, né? Eu vou trocar, eu vou pro lado de lá, vou mandar ele vir pro lado de cá para entrevistar as pessoas, que ele é uma pessoa que eu já vi que é dinâmica, tem uma didática, compreende os assuntos, expõe de uma forma caracterizada. Ele é bom, é bom. Vamos fazer mais... Né? Da Uniavan, é da Uniavan, né? Da Uniavan. Se é da Uniavan, é coisa boa. Coisa boa. E foi bem colocada essa tua fala, Rafa, porque realmente não é só porque é o setembro, né? A gente parte do princípio em que a gente tem uma vida inteira, e não em um ano somente. A gente tem uma vida inteira para tratar de um assunto que é altamente relevante, principalmente num momento em que a gente vive uma aceleração de vários tipos de informações e conscientização meio superficial das coisas. Zygmunt Bauman fala sobre a modernidade líquida. Isso tem uma relação ou um paralelo com essa nossa rapidez, com esse mundo? Existe algum grau algum ponto de fusão ou de conexão com essa questão da saúde mental e esses saltos que a gente tem dado na nossa sociedade, nosso modo de viver? Com certeza, a gente também tem que considerar os elementos sociais, né? Mediante uma crise política, a gente vai ter uma crise econômica.
uma crise econômica torna as pessoas mais vulneráveis ao suicídio ou a problemas relacionados à saúde mental, né? Quando a gente fala em suicídio, a gente está falando de múltiplos fatores, ele é multifatorial, né? E o meio do qual nós estamos inseridos e os contextos, né, das relações interpessoais, as vulnerabilidades que as pessoas podem estar sujeitas, inclusive vulnerabilidade afetivas, econômicas, né, isso torna o processo muito mais acelerado. A gente vive num momento em que as pessoas compram às vezes o que não precisam, gastando aquilo que não tem para impressionar quem não conhece, né? A gente vê num restaurante as pessoas primeiro fazendo registro fotográfico das suas refeições, depois compartilhando, né? Vivendo uma sociedade de aparência, né? Isso é um sinal de mudança de doideira? Ou seja, eu estou com fome, mas antes de eu comer, eu tenho que postar? A gente vai passando por vários períodos da sociedade, né? Então, da história da sociedade, a gente passa por um período em que o importante era ser, né? Ser um bom pai, ser um bom filho, ser um bom vizinho, ser um bom marido, ser uma boa esposa, ser presente na comunidade. Depois a gente passou por um período do ter, né? Ter a casa própria, ter uma casa na praia para poder ter momentos de lazer, de recreação, ter as ações do telefone, né? Se caso tivesse algum empecilho, venderia as ações do telefone, ter a antena parabólica, né? O ter, né? E hoje parece que a gente vive um momento do aparecer, né? Eu preciso aparecer que sou importante, eu preciso aparecer que eu tenho um determinado status, né? É o check-in no aeroporto, porque eu preciso mostrar que eu estou viajando, que eu estou de férias. Isso vem tornando as pessoas cada vez mais vulneráveis. Não que isso justifique a razão pela qual centenas de milhares de pessoas cometam suicídios, né, no mundo inteiro. Mas o meio do qual nós estamos vivendo, né, isso tem tornado uma sociedade cada vez mais ansiosa, né, cada vez mais necessária de medicamentos psicotrópicos, de ansiolíticos, né, a gente precisa de uma medicalização para dormir, para acordar, para emagrecer, para engordar. E tudo isso vai refletir na saúde mental, né? Nas relações do trabalho, nas relações afetivas. Então, sim, o momento do qual nós vivemos, ele torna, né, cada vez mais pessoas vulneráveis, né, aos problemas no campo da saúde mental, não necessariamente ao suicídio. Até 15 dias atrás, o conhecido meu foi numa palestra no colégio e era uma psicóloga de São Paulo, terapeuta. Ela falou como cresceu casos de suicídio entre jovens, assim, crianças de 13, 14 anos, assim, uma coisa assim absurda, assim. A gente acha que a pessoa mais velha, então, a gurizada de 13 e 14 anos tá... Tem dois elementos, né? Tem dois elementos. Sempre teve, né? Agora, talvez, a gente consegue ter mais espaço na mídia, né? A gente desmistificou muitas informações, né? Então, está mais explícito. E isso, por um lado, assusta, mas, por outro lado, também serve de alerta para as ações de caráter preventivo. Isso é extremamente importante. Mas, como falei, né, o suicídio está presente em todas as faixas etárias de idade, né? Crianças, adolescentes, comportamentos de automutilação, comportamentos, né, de uso de substâncias psicoativas, a própria dificuldade para lidar com as suas emoções. Nós vamos ter, né, na nossa região, muitos também casos de suicidas ou tentativas de suicídio da população idosa, né? Então a gente tem os extremos da vida, né? Nem gosto de usar essa expressão, mas a gente vai ter o início da vida adulta, né? E o início da terceira idade como fatores também de risco, né? E a gente precisa se atentar a todas as populações, as escolas precisam estar atentos, os filhos precisam estar atentos, os pais precisam estar atentos, porque a gente vai negligenciando, achando que nunca vai acontecer com alguém que está próximo a nós. E aí, a Carol, com certeza, com muita propriedade, por trabalhar com famílias enlutadas nesse momento, ela vai se deparar com famílias que, além do luto, carregam um sentimento de culpa, um sentimento de poderia ter feito algo, né? Estava visível, mas eu estava negligenciando. E aí, com adolescentes e com idosos, né, a gente está tendo vários casos que viram problemas de saúde pública. Os dados epidemiológicos, eu acredito muito na epidemiologia, né? Mas os dados epidemiológicos, eles não dão contas, porque a gente também vai ter muitas subnotificações, né? Será que todos os acidentes de trânsito são acidentes ocasionados por falha mecânica dos veículos, ocasionados, né, por uma direção imprudente?
Será que alguns dos acidentes de trânsito que a gente vê na imprensa, né, não é alguém em um profundo desespero que joga o seu veículo, né, contra um caminhão? Então, não estou aqui dizendo que Sim, claro. todos os casos, né, de acidentes de trânsito nessa natureza tenha... Não tem como medir. Mas os dados epidemiológicos no campo da saúde mental vai depender da capacidade de recursos humanos para o diagnóstico, né, de capacidade de tecnologia, né, para acompanhamento dessas pessoas e depois, né, para a gente, de fato, tabular e conseguir ter políticas públicas. É que ainda que a gente vive uma sociedade assim, parece tão liberta para tantas coisas, né? Tão liberal para isso, liberal para aquilo. Em certos aspectos estão ainda muito conservador, muito tabu, né? Dá para falar sobre sexo em casa com os filhos, né? Um tabu. Falar sobre suicídio ou algum problema mental é um tabu, né? Faz bem na escola, como é que está? Como é que foi o teu dia? Parece que não pode perguntar se o filho está com algum problema. Ai, deixa, ele está ali. Ele é assim mesmo, ele fica assim quietinho assim, daqui a pouco já sai do quarto, deixa ele ali, deixa ele trancado dentro do quarto. Carol, aproveitando então para a gente elucidar cada vez mais esse assunto, eu confesso que eu tive que ir atrás porque eu sou muito leigo, e aí você vai se aprofundando, né, adentrando nesse mundo e conhecendo. Desde 2014, a Associação Brasileira de Psiquiatria, a ABP, em parceria com o Conselho Federal de Medicina, organiza em todo o território nacional o Setembro Amarelo. O dia 10 desse mês é oficialmente o Dia da Prevenção Mundial do Suicídio, mas a iniciativa acontece durante todo o ano, pelo menos deveria, né, conforme a fala do próprio Rafa. Atualmente, o Setembro Amarelo é a maior campanha anti-estigma do mundo. Em 2022, o lema "A vida é a melhor escolha". Carol, o nosso curso, o curso de Psicologia da Uniavan, existem ações para o Setembro Amarelo? Você poderia citar algumas ou ideias, o que tem a respeito disso no próprio curso, ênfase em algumas situações? Sim. Bom, na verdade, o suicídio ele não é um fenômeno novo. Existe aí desde a pré-história, desde 2000 a.C., se tem histórico de mortes por suicídio. A Organização Mundial da Saúde considerou o suicídio como um problema de saúde pública no fim da década de 90 e início do ano 2000. Então, a gente tem a impressão de que é algo novo. Então, a gente só tem uma campanha, né, desde 2014, mas não é algo novo, né? É algo que acontece em todas as idades, no mundo todo, em todas as épocas, né? É claro que tem sempre uma relação com o tempo, com a cultura, né? Então, em cada país a gente vai ter, né, algumas particularidades na questão de índice, mas é algo que, como o Rafa falou, né, deve ser abordado em todo ano. O que eu vejo é que a gente tem muita boa intenção, mas a boa intenção ela não é suficiente. A gente precisa ter conhecimento, planejamento e estratégia. Então, eu vejo muito conteúdo no Setembro Amarelo que, na verdade, mais prejudica. As pessoas que eu atendo, os enlutados por suicídio que eu atendo, eles odeiam o Setembro Amarelo. Por quê? Porque é falado de uma forma muito... um abraço salva-vidas. Se você precisar de ajuda, eu tô aqui, pode falar comigo. Mas se chega alguém na sua frente, fala, eu quero morrer. A morte ainda é uma questão envolvida por muito tabu na nossa sociedade. E a gente não está preparado para falar. Então eu concordo que a gente precisa cada vez mais falar sobre o assunto, mas não é falar com base no machismo. Eu acho que é frescura, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Porque assim, a gente não tem bola de cristal, né? A gente não tem como prever. Existem pessoas que sinalizam um risco de suicídio, sim, mas não são todas. E aí, por exemplo, um enlutado por suicídio que se depara com uma fala de toda pessoa que pensa em suicídio dá sinais. Mas então quer dizer que o meu filho deu sinal para mim e eu não vi? Eu não percebi. Então, assim, toda vez que se ouve falar sobre suicídio, colocando as palavras todo mundo, sempre, você já desconfia, porque é algo multifatorial, é algo muito complexo. Então, não é assim, todo mundo, sempre, né? Na questão do curso de psicologia, a psicologia, ela completou 60 anos, né? Esse ano. Então, a gente não tem ainda na grade curricular, nem aqui e nem em nenhuma universidade, né?
com raras exceções, temas específicos sobre morte, sobre suicídio. A gente tem, né, esse conteúdo abordado em matérias como psicopatologia, psicologia hospitalar, psicologia das emergências e desastres, né? A universidade ela tem um cuidado, né, com esse tema, tanto que a gente tem um núcleo de práticas, né, o NPP, então os estudantes eles têm um suporte, né, têm orientação para fazer os atendimentos, e eu percebo que a faculdade ela tem um olhar muito humano para os estudantes, né, de sempre, você vai atender seu primeiro ano no estágio clínico, como que você tá? Você se sente bem? Você se sente preparado? Você se sente confortável? Não é um curso que coloca muita pressão no estudante, no sentido de, você é estudante de psicologia, você tem que estar sempre bem. Então, eu vejo que esse é um fator muito positivo, apesar de não ter nenhuma disciplina, né? Mas isso não é uma questão da faculdade, é uma questão que a grade curricular, ela vem, né, de uma outra esfera, né? E não é só nessa universidade. Mas eu vejo como um fator muito positivo esse cuidado com a saúde do estudante de psicologia. Porque sim, estudante de psicologia também pode ter ideação suicida. Qualquer pessoa, qualquer ser humano, se você tem uma vida, você pode, em algum momento da sua história, pensar em suicídio. Não é algo que está relacionado a um tipo de perfil psicológico específico, a uma idade, a gênero, a cultura, a classe social, né? Então, qualquer pessoa pode, né? É claro que existem os grupos vulneráveis, né? Por exemplo, os homens, eles têm um índice maior de suicídio, mortes por suicídio, enquanto as mulheres têm um índice mais elevado de tentativas. Adolescentes, nos últimos anos, houve um aumento aí a partir dos 15, 29 anos, teve um aumento bem significativo, né? Então, a gente vai observar isso graças à estatística, epidemiologia. Então, por isso que é muito importante que a gente tenha uma atenção para os estudos. Se eu não tenho dados, se eu não tenho números, eu não tenho por onde começar, eu não tenho por onde trabalhar. Eu preciso de dados que me tragam uma informação para que eu possa, né, pensar em estratégias de prevenção e políticas públicas. Marketing sem dados, o que seria marketing sem dados? Né? Pois então. Tem que ter informação, tem que ter a ciência. Tem que ter a ciência. Tem a ciência. Eu vou... Permite? Claro, toda a vida. Eu tô vendo luto ainda. Meu pai faleceu faz 2 meses. Foi um infarto. Eu já vejo que é algo assim muito complicado, assim. Nós somos uma família muito, muito chegada, assim, nós temos muito bem. Isso, assim, a gente sente muito ainda. Imagina uma pessoa assim... às vezes a gente fica perguntando alguns porquês, né? O porquê disso, o porquê daquilo. Imagina uma pessoa que... um ente querido, um pai, um filho, comete suicídio. Quantas perguntas... E como tu fala, a gente não tem ainda nada que te prepare. Não tem nenhuma religião que te prepare, não tem nada que te prepare para... Sabes que aquilo vai acontecer um dia, não estou falando só do suicídio, sabes que a morte vai acontecer, mas tu não és preparado para enfrentar aquilo ali quando acontece contigo. Tu no teu... a minha visão, para ti é uma coisa, né? Morreu o pai dele, sente aquela dor, mas quando atinge você, a morte pega você, tipo, eu estou vendo esse luto e é algo assim muito complicado. Aí quando leva isso a uma tristeza, a uma depressão, que pode às vezes causar, né? Na nossa cultura, a temática morte ela é muito omitida, né? A gente passa boa parte da nossa vida na escola, a gente aprende na escola que o ciclo de vida é nascer, crescer, reproduzir, envelhecer e morrer. O que é uma grande mentira, né? É um grande ponto de interrogação, né, no processo de desenvolvimento humano, né? Didaticamente, a professora lá da escola ela pode ensinar que o ciclo de vida é esse. Eu trabalhando no hospital, eu via diariamente pessoas que morreram com saúde. E é algo muito paradoxal, né? Morrer com saúde, né? Sim, mas muitas pessoas morrem com saúde indo trabalhar, né? Num acidente de trânsito, morre de saúde vítima de um acidente urbano ou de uma morte violenta a partir de um assalto, né? E a gente passa boa parte da vida negando algo que é da vida. A morte ela só se faz presente
porque existe um elemento chamado vida, né? E as próprias religiões mais tradicionais aqui no nosso país, a nossa cultura também, de alguma maneira, omite, né? Então, a gente não consegue falar abertamente sobre essa temática. E num sábado à tarde ou num happy hour, né, eu chegar pro Rodrigo e dizer: ei, Rodrigo, vamos falar sobre um assunto aí, vamos falar sobre morte, né? Vamos pedir uma cervejinha, aqui uma batata frita, e como é que tu acha que poderia ser a tua morte, o teu velório? Ele ia dizer: pô, tu é psicólogo mesmo, tá com papo de doido, né? Cai fora com isso, né? Não é um assunto que as pessoas vão querer falar abertamente, né? No almoço de domingo. Claro, salve algumas famílias, algumas exceções, eu não posso aqui, evidentemente, generalizar, né? E aí, quando né, eu tenho uma formação em comunicação de más notícias, eu trabalhei muitos anos com transplante, e quando tu vai abordar uma família dentro dessa temática, tu vê que é algo extremamente impactante, que precisa de muita sensibilidade. E aí, como bem falaste, né? Cada morte ela vai trazer um impacto diferente para cada indivíduo. E aí a morte causada por um suicídio, ela vai trazer elementos, muitas vezes, de culpa, de negligência, né? E muitas vezes de um julgamento social também. Pô, o que tu fez que tu não evitou, né? Por que tu não interviu? Por que não internou? Por que não marcou uma consulta com um psicólogo, né? Por que deixou de fazer o uso do medicamento, né? Então, esses questionamentos, eles já acontecem para além do suicídio, né? Então, a gente já vai ter um elemento ali, tem uma estudiosa, Elizabeth Kubler-Ross, né? Que na sua obra, ela já veio a óbito, que na sua obra ela falou dos 5 estágios da morte, né? Da negação, da barganha, né, a depressão, que não necessariamente é a depressão patológica, né, a aceitação. Então ela vai falando de todos os estágios e a gente vai negar, né, naturalmente, né, pô, por que está acontecendo comigo? Por que o meu pai é uma pessoa tão boa, uma pessoa tão prestativa, né, uma pessoa sempre disposta a ajudar o outro, né, por que ele, né? E aí quando nós temos uma família enlutada em virtude de um suicídio, tu vai ver que essa família ela carrega também um sentimento de culpa e socialmente ela será julgada, infelizmente, em maior ou menor escala. E muitas famílias acabam também omitindo socialmente que o seu ente querido veio a falecer por suicídio, porque ela sabe que ela vai carregar, né, a necessidade de uma explicação social que é imposta a ela, né? Então a gente precisa também ter muita sensibilidade com essa família enlutada, porque ela vive múltiplas dores em um momento extremamente sensível, extremamente delicado, de um sofrimento muito singular. Rafa, de acordo com a última pesquisa da OMS, em 2019, são registrados mais de 700 mil homicídios em todo o mundo, sem contar com os episódios subnotificados que você havia comentado com a gente ali. Estima que daí juntos são mais de 1 milhão de casos. No Brasil, os registros se aproximam a 14 mil casos por ano, ou seja, uma média de 38 pessoas cometem suicídio por dia. É uma triste notícia. Você conhece alguém em alguma situação semelhante, se já aconteceu, próximo de você, ou na sua família, ou alguém muito próximo? Porque para você ter uma ideia, 38 por dia no Brasil é mais de 1 por hora, quase 2, não chega a 2, mas quase 2 por hora. Retiram a vida. Você tem alguém próximo de você, Carol? Alguém que já passou por isso? Então, trabalhando como psicólogo hospitalar, infelizmente eu tenho muitos, né? Então, assim, de diferentes idades, em diferentes momentos, em diferentes circunstâncias, né? De estar ali, né, diante daquela família enlutada. Familiar, né, não, né? Tenho pessoas muito próximas com problemas, né, no campo da saúde mental. Os dados epidemiológicos, né, para a saúde mental, eles são extremamente elevados, às vezes, né, até de uma maneira muito perversa, exagerados, né? A gente tem, muitas vezes, diagnósticos feitos de maneira equivocada, de uma forma muito precipitada. É muito fácil, né, apontar um problema de ordem psicológica, psiquiátrica, sem uma anamnésia, né, mais aprofundada, sem um conhecimento específico. Não é qualquer psicólogo que tem embasamento teórico, científico, para trabalhar dentro de uma área tão específica, né, que exige habilidades de semiologia, né, de uma boa avaliação clínica, da mesma forma que nem todos os médicos, né, a saúde mental é um campo
de especialidades, né, como boa parte das áreas de conhecimento. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque já chegaram também o oposto, né? Pessoas que vieram com diagnósticos extremamente questionáveis, né? A gente mantém, né, uma postura ética de respeito ao profissional que antecedeu, né, utilizando sempre de uma cordialidade, mas o diagnóstico no campo da saúde mental muitas vezes também se torna uma tatuagem, difícil de ser removido, né? Mesmo quando tu tem vários elementos concretos que aquele diagnóstico não condiz, né, com de fato com a condição clínica daquele paciente, daquele usuário de um serviço de saúde mental. No campo, né, do suicídio, é muito comum, inclusive, né, trabalhando em secretarias municipais de educação e de saúde, ser convidado para ir às escolas, dar palestras, né, trabalhar com oficinas, para tentar, de alguma maneira, criar, né, medidas de identificação, de cuidados, né, até por parte dos professores, para evitar que algo mais grave ocorra. Então, esses números, eles são números que, se a gente pensa, né, mais de 30 pessoas, a gente está falando de mais de 30 famílias, né? A gente está falando de pessoas que estão muito próximas, né? Isso não está distante de Balneário Camboriú, de Itapema, de Navegantes, de Barra Velha, das ruas onde nossos estudantes residem, né? Isso está muito presente. A gente tem, eu sou professor orientador de estágio aqui na Uniavan, eu tenho 25 orientandos sob os meus cuidados fazendo estágio, boa parte deles no NPP, né? É muito frequente os nossos alunos do curso de psicologia se depararem com pessoas que chegam até aqui, né, dizendo, olha, eu estou vindo, que é a minha última esperança, minha vida já não se faz mais valer a pena, não tem mais sentido de continuar vivendo, e aí fazer esse manejo, ter esse cuidado, né, trabalhar, né, com a rede. A gente tem uma grande facilidade aqui em Balneário Camboriú, nas regiões aqui onde nós atuamos enquanto Uniavan, de conseguir dialogar com a rede municipal de saúde para tentar, de alguma forma intersetorial, multidisciplinar, né, garantir uma assistência, mas, né, infelizmente, a gente vai precisar muitos e muitos eventos como o do Setembro Amarelo para gerar sensibilização, né, com muito cuidado, com muito trato, né, porque chegam semanalmente no NPP pessoas aqui dentro da Uniavan, né, circulando dentro dos corredores, por onde eu passo, por onde vocês passam, né, que vêm buscar essa assistência em saúde mental, em psicologia. Eu estou falando a partir de 25 orientandos de estágio. Nós temos mais de 90, né, com a professora Elis, com a professora Nina, com a professora Ana Maria. Então, a gente está falando de uma realidade que ela vai ao encontro do que os dados da OMS, do Ministério da Saúde apontam. Infelizmente. É duro admitir, mas necessário. A Elisa é uma pessoa, aproveitar para mandar um beijo para a Elisa, é uma pessoa muito carinhosa. Toda vez que eu vejo ela, eu abro o sorriso e falo, me acolhe, me acolhe, me acolhe. E a gente sabe que no mundo acadêmico a gente tem uma percepção diferente de quem tem no senso comum o que é um psicólogo. Quando eu não tinha essa percepção e era um tolo juvenil, eu acreditava que um psicólogo só cuidava de gente que tinha problema ou que era doido, etc. Um psicólogo também era uma pessoa doida. Essa era a percepção inicial. Quando você começa... Nessa parte ainda pode continuar. Vamos, né? Acho que aí não, é uma pessoa, essa leitura tu pode manter. É uma pessoa sóbria, sensata. Louca, então? Na minha percepção juvenil, eu achava que era. E quando alguém falava assim, você precisa ir no psicólogo, eu falei, mas eu não tô doido. E essa era a ideia inicial de que a gente tinha. De médico e louco, todo mundo tem um pouco. Né? Exato, é a linha de raciocínio. E aí, quando eu comecei a perceber os professores, as pessoas que estavam fazendo psicologia, e quando você conversa com uma pessoa que faz psicologia, ela consegue te olhar nos olhos. Ela é diferente das outras pessoas. Ela consegue te olhar, ela consegue te sorrir, ela consegue perceber, mesmo quase que nu, olhando para você, olho a olho. E aí, essa observação, essa percepção mais aguçada vem onde a academia proporciona a vocês esse maior entendimento, essa maior consideração pelas pessoas e não pelo só o ser ou o aparenta ser. Professor, me permite, eu vou além, né? Eu penso que a academia ela tem um papel fundamental no desenvolvimento desse olhar clínico, dessa sensibilidade, mas isso também tem que ser nutrido para além da academia, né? Então,
é uma profissão da área da saúde, é uma profissão que nem todos os psicólogos vão atuar frente ao campo da saúde. A psicologia, ela tem uma beleza enquanto uma ciência, enquanto uma profissão, que é a sua diversidade. Então nós temos a psicologia do esporte, a gente tem a psicologia organizacional, a gente tem a psicologia social, e eu poderia ficar aqui até as 22 horas falando das várias possibilidades de atuação do profissional psicólogo, né? Mas esse cuidado, essa sensibilidade para com o outro, né, ela também precisa ser despertada através de outras frentes de desenvolvimento desse profissional que pretende atuar num campo tão sensível, né, onde as pessoas estão muitas vezes em sofrimento, onde nós precisamos reconhecer, né, que a psicologia, mesmo depois de 60 anos, ainda ela tem essa visão da psicologia voltada só para o campo da psiquiatria, da saúde mental, que psicólogo, né, são para pessoas que estão em intenso sofrimento. A gente, enquanto profissão, também precisa romper a barreira de trabalhar no campo só da doença. A gente precisa trabalhar voltados para as práticas de promoção de saúde, para as práticas de inclusão. A psicologia é muito mais, né, do que o campo, né, patológico ou psicopatológico, né? Ela tem uma contribuição em diferentes áreas de atuação, e que, né, as pessoas que de um psicólogo um dia precisarem, né, despertem, né, para essa necessidade na busca da sua saúde mental. Da mesma forma que as pessoas se preocupam com seus campos estéticos, né, de ir à academia, de buscar, né, recursos. Eu sou profissional de educação física também, eu sou formado em educação física, e vejo que é crescente a procura, né, por olhar estético, né? Seja nas academias ou nas várias possibilidades. Que as pessoas, percebo isso no corpo do Ronaldo. Que as pessoas possam buscar, né, a sua saúde também voltada para o campo de um olhar integral, né, do seu bem-estar, né, buscando na assistência psicológica de um profissional devidamente credenciado no Conselho Regional de Psicologia, que segue os princípios e diretrizes do Conselho Federal de Psicologia, que não seja alguém com um olhar de senso comum, né, alguém que faça, né, uma psicoterapia, que eu diria que é uma psicoterapia de boteco, né? Mas sim alguém que tem ali uma capacidade profissional, ética, sigilosa, e que buscar esse cuidado com a saúde mental sem medo é fundamental para esse indivíduo, né, de uma forma integral, né? Para desmistificar essa ideia que o psicólogo é algo para louco, para maluco, né? Muito longe disso. E, Beli, tem gente que está sempre lendo, esses grandes gestores, eles sempre estão... eles começaram a falar também, eu vou no meu psicólogo, ou no meu terapeuta, então eu acho que está quebrando o estado do... o cara, dono de uma grande empresa, está indo psicólogo, né? Então não é tão louco assim. Não é tão louco assim? Então atletas de alto rendimento, né? Eu trabalho no esporte, né? Hoje, grandes atletas, grandes times, eu trabalho com um técnico alemão, ele está solicitando a minha presença no banco de reserva, né, na hora do jogo, né? Então, assim, para desempenhos, né, para além daquele campo da saúde mental, dos transtornos, né? Para a cabeça, né? E hoje em dia eu acho que é tanta correria, aquela loucura do dia a dia, tua cabeça tem que estar muito focada, mas um atleta, né, tem que estar no foco ali. Eu acho que o psicólogo pode ajudar muito isso, né? Deixar o atleta cada vez mais focado, né? Perfeito. Ter um rendimento cada vez melhor, né? Carol, o reconhecimento dos fatores de risco e dos fatores protetores é fundamental e pode ajudar o profissional de saúde a determinar clinicamente o risco. E a partir dessa determinação, estabelecer estratégias para reduzi-lo. Você havia até comentado isso. Os médicos ainda não conseguem prever exatamente quem irá se suicidar, mas eles podem tentar reduzir esses riscos. E a outra, como eu, ser humano, desprovido do conhecimento científico que a própria psicologia pode fornecer a vocês, eu como uma pessoa comum, como devo me portar para alguém que venha dizer, olha, escuta, tô com um probleminha e acho que eu quero dar uma virada de página. Como eu, como pessoa comum, devo me portar e como minimizar esses riscos? Sim. Olha, eu acho que o mais importante porque geralmente quando a gente se depara com uma situação dessa, a pessoa fica ali, né, num desespero junto com a outra, pensando o que eu vou responder, o que eu vou falar. E aí numa ânsia de tentar apaziguar, mas veja, a pessoa tá falando em tirar a vida. O que é que se fala para apaziguar? Não tem como apaziguar.
Então é mais efetivo você ouvir. Você não precisa se preocupar, você não precisa falar nada. Você pode escutar. Não responder. Não fazer um julgamento. Você pode falar, sinto muito. Deve estar mesmo muito difícil. Tem algo que eu posso fazer para te ajudar? Você já tentou, de repente, procurar uma ajuda? Você já falou sobre isso com alguma outra pessoa? Né? Desde quando tu tem esses pensamentos? Né? Mas isso é mais efetivo do que eu tentar, mas veja bem, a sua vida é boa. Mas por quê? Mas você tem trabalho, você tem dinheiro, você tem casa. Mas isso aí passa, isso passa. Não fala nisso. Você é jovem, pensa no seu filho. Veja, a pessoa que pensa em suicídio, ela não pensa porque ela quer, porque ela escolheu. O suicídio, ele é sim multifatorial, tem uma questão econômica, por exemplo. Não adianta a gente dar terapia para a pessoa, medicamento, e a pessoa não ter o que comer, não ter trabalho, não ter onde dormir. Então, as questões sociais e econômicas são muito importantes. Acesso à educação, acesso à moradia, a pessoa saber que ela tem direito. Tem muitas pessoas que não sabem o que o SUS oferece. Hoje a pessoa consegue ser acompanhada, é claro que, né, acaba não atendendo a demanda enorme que a gente tem, mas a pessoa consegue fazer exames que o psiquiatra solicita muitas vezes, né, para ver as questões ali para dosagem de remédio e tudo mais. Remédios consegue solicitar na farmácia municipal. Se não consegue ser acompanhada em terapia, consegue participar ao menos de grupos terapêuticos, né? Mas se a pessoa não tem acesso, por exemplo, a mulher que sofre violência doméstica, ela tem condições de buscar um auxílio, uma ajuda? Ela tem com quem conversar? Então, o primeiro ponto a gente sempre fala sobre isso, de que existe prevenção, existe tratamento, mas é muito diferente de ajuda. Ajuda é o quê? É um vizinho falar comigo, eu ouvir, eu acolher, eu não julgar, eu tentar fomentar a esperança. Eu posso fomentar a esperança estando presente, ouvindo, acolhendo, não julgando, mas isso não vai substituir o tratamento. A pessoa vai precisar de medicamento, muito provavelmente, ela vai precisar de terapia, mas é importante que fique claro de que isso não resolve o problema. Por exemplo, se a pessoa apanha, se a pessoa não tem trabalho, não tem o que comer, ela pode tomar o melhor remédio do mundo. Ela precisa ter condições de viver uma vida digna. Então, o suicídio é muito relacionado a transtornos mentais, sim, mas não é só isso. Se fosse só isso, a prevenção seria simples. A gente medica, faz a pessoa fazer terapia e tá tudo certo. Né? Por exemplo, se o suicídio existe desde a pré-história, né, onde talvez as condições de vida fossem mais fáceis, de certa forma, porque a gente não tinha um mundo de possibilidades que tem hoje, mas as pessoas já pensavam em suicídio. Né? Então, respondendo a tua pergunta, né? Ajuda é escuta, acolhimento, não julgamento, presença. Você está presente. Muitas vezes você não vai saber o que falar, né? Mas o que se fala? Por exemplo, para uma mãe que perde um filho, o que tu fala? Mas veja bem, você tem um outro filho. As pessoas fazem isso, né? É ridículo, mas descansou. Não, mas para a pessoa que perdeu alguém, ela não quer saber se descansou. Ela não quer saber, tava sofrendo, descansou. Não. Entende? Tem outro filho, não importa. Então, para a pessoa que pensa em suicídio é a mesma coisa. Mas veja bem, você tem a vida boa, tá? Mas e aí? Eu tenho vida boa, tenho tudo. É uma vida boa. Mas eu continuo pensando em suicídio. Então, o que a gente pode fazer para essa pessoa ter condições de ver uma vida que faça sentido e de que ela goste, que ela acorde e pense, que bom, estou viva. A pessoa que pensa em suicídio, muitas vezes ela acorda e pensa, puta merda, acordei, né? Não queria ter acordado. A pessoa já acorda assim. E aí, imagina... Tu sabes que acontece isso quando eu olho pro lado e vejo a minha mulher? Acordou? Puta, não. Imagina o que ela pensa. Imagina o que ela pensa. Eu acho que é recíproco. Ela olha, eu olho, um olho pro olho. Ela, o que eu fiz da minha vida, né? Teu marido, né? Teu marido Belly. Beijo, assim, em casa nós pegamos de pau, pode deixar. Rafa, pra gente ir pro nosso momento final,
Os principais fatores de riscos associados ao comportamento suicida: depressão, transtornos mentais relacionados ao uso de álcool e outras substâncias, transtornos de personalidade, esquizofrenia. Paciente bipolar que também seja dependente de álcool terá risco maior do que se ele não tiver essa dependência. Por quê? Que fatores o álcool desencadeia? Então, acho que a gente teria um podcast só para falar sobre dependência química e fico aqui me coloco à disposição. Boa. Né, dentro da disciplina de psicopatologia é um tema bastante abordado, eu acho que vale bastante a pena. Você usa drogas também, Rafa? Não. Então podemos fazer um podcast. Vamos trazer alguns drogados para cá. Tu torce para qual time? Eu não torço por time da minha vida. Sou havaiano. Time sofredor. Então, normalmente eu pergunto, né? Tentar quebrar aqui. Então, assim, a dependência química por si só, ela já daria um baita programa, né, para a gente estar abordando. É um tema de extrema relevância, né, social. Todos nós temos uma pessoa que amamos, uma pessoa que admiramos e que em um determinado momento da vida, né, entrou por esse caminho, e a gente precisa reconhecer que a dependência química ela é uma doença. Ela tal como, né, tantas outras doenças, né, ela precisa ser levada a sério. Infelizmente, a gente olha muito por um caráter moral, né? E acaba, inclusive, fazendo um grande desfavor no campo da assistência. Então, a dependência química ela tem um fator que é biológico, né? Então, neurológico, e isso torna, né, o processo muito mais agravado, né, nesse sujeito que tem uma condição já de vulnerabilidade para o suicídio, né? E aí nós temos que pensar da seguinte forma: dentro desse campo que tu apresentou, né, das doenças, os transtornos, né, nós temos que olhar para os transtornos como algo que é biológico, né, que é fisiológico, que é neurológico, né? A gente não pode se remeter à depressão como uma falta de fé, como uma ausência de crença ou de uma atividade laboral, né? E no campo da saúde mental, diante de tudo que a Carol falou, eu complemento, né? A gente olha para um indivíduo que apresenta uma condição clínica, né, de depressão, ansiedade, a gente não consegue, de fato, ter mensurado de forma quantitativa o tamanho desse sofrimento. Se alguém entrar por essa sala com o braço engessado, eu vou saber que houve uma fratura. Se alguém entrar aqui mancando, possivelmente está com alguma lesão, uma entorse, né? Se for necessário, né, para alguém que está passando mal, eu peço, né, um exame laboratorial, eu posso pedir um exame de imagem, né? Agora, no campo da saúde mental, eu preciso, né, debruçar-se sobre essa história, eu preciso ter paciência, eu preciso ter um cuidado, né, para virar esse sujeito do avesso, considerando o seu histórico de saúde, hereditariedade, eu tenho que considerar, né, elementos, né, muito mais amplos, né, que não vai aparecer num hemograma, que não vai aparecer numa tomografia, numa ressonância magnética, num exame, né, de fezes, de urina. Então, a gente tem um componente que é biológico, e aí com o uso do álcool ou de outras substâncias agrava, até porque a gente pode estar falando aqui de uma condição de abstinência, né, de comportamentos de extrema vulnerabilidade para a busca do uso, né, às vezes com fissuras, né. Algumas dessas pessoas cometem suicídio a partir de um comportamento de risco, né, sob o efeito dessa substância psicoativa, né? Então, tudo isso precisa ser considerado. E aí, para finalizar, porque nós dois temos que dar aula, eu gostaria de deixar aqui o telefone do NPP. Opa, importantíssimo. Né? Acho que é importantíssimo, porque nós temos aqui na Uniavan, para atender a comunidade acadêmica e toda a população de Balneário Camboriú, Itajaí, Tijucas, Itapema, o Camboriú, toda a região norte, né, do litoral norte catarinense. Nós temos hoje o núcleo de práticas em psicologia no NPP, fica no bloco 2, né, do Centro Universitário Avantes Uniavan, inteiramente gratuito, né, para a comunidade, né? A gente recebe encaminhamentos, né, da saúde pública, da educação, dos serviços sociais dos mais diferentes municípios, mas também a demanda espontânea. Então, o acadêmico, independente do curso, ou quem está assistindo nessa live, ou conhece alguém que precisa, pode procurar o NPP. O telefone é o 33630631.
falar com a professora Rose. Repete para nós, Rafa, bem devagar. 33-63-06-31. Repito, gratuito, sigiloso, né? Todos os acadêmicos estão no último ano da sua formação básica, né, do curso de psicologia, então eles começam no 8º, 9º e 10º período, sendo sempre supervisionado por um professor, né, especialista, mestre ou doutor, que garante o mais absoluto sigilo, né, do atendimento e havendo a necessidade, né, encaminhamento, orientação para buscar serviços de média e alta complexidade. Não tenha vergonha, né, busque esse auxílio, né? Estou dando um ponto de referência que é aqui da nossa casa, da Uniavan. Nós temos aqui na cidade de Balneário o Abraço à Vida, que faz um trabalho extremamente relevante, né? E nós temos também o CVV. Então, existem inúmeras possibilidades, né? Os CAPs, né? Então, busque ajuda quando sempre achar necessário. E se você tiver dúvida, venha ver a Carol, venha ver o Rafa, eles estão aqui para conversar com você. Obrigado, Rafa, mais uma vez. Carol, obrigado. Você quer dar a sua palavra final, Carol? Sim, eu queria só comentar que o suicídio vai ser sempre um ato que é definitivo para um problema que é temporário. Tudo é temporário. A única coisa que não é temporária ato definitivo é a morte. Para um problema temporário. Sim. Então, se você pensa, né, em suicídio, não empurre com a barriga, não pense, mas daqui a pouco eu melhoro, né? Procure ajuda, e ajuda especializada, psicólogo, psiquiatra. Seu amigo, a sua família, o seu namorado, ele é apoio. É muito importante. Mas a rede de apoio, ela não substitui o tratamento. Então, eu tomo remédio, mas eu não melhoro, reveja o remédio, né? Insista, né? Tem prevenção, tem como viver uma vida que vale a pena, que seja boa de ser vivida, né? E você não precisa passar por isso sozinho. E para as pessoas que perderam alguém por suicídio, né? O suicídio, a verdade se vai junto com a pessoa, a gente nunca vai saber o porquê, porque apesar de ser algo que acontece com várias pessoas, para cada pessoa tem a sua história, a sua particularidade, não existem culpados, né? É um tipo de luto muito doloroso, mas que existem também serviços específicos para essas pessoas, como o plantão psicológico, né, e grupos de apoio, que são gratuitos também. Então, se você também... Porque às vezes acontece, né, da pessoa que perdeu alguém, ela passar a pensar também em suicídio, né, é um ato definitivo para algo que é temporário. Tudo sempre vai ser temporário. A morte não, né? A morte não tem... É a única coisa na vida, né, que é definitiva. Gostou dessa aula? Você muito gostou dessa aula? Foi uma aula que a gente poderia ficar aqui mais uma hora. Isso merece um replay, isso merece trazer de novo, com certeza. Um assunto desse de alto nível que a gente fica depressão também, impactado. Tanto, né? Tem tanto impacto na nossa sociedade, depressão e é uma dependência informação química, né? relevante. Tenho certeza que, né, falo meu nome, em nome de todos os professores do curso de psicologia da Uniavan, nós estaremos sempre à disposição, né, para contribuir dentro de temáticas, né, do campo da psicologia. É uma alegria ter a Carol, né, como egressa do nosso curso, né, atuando profissionalmente com excelência e fazendo um trabalho tão relevante aqui em Balneário Camboriú e na região, e tantos outros alunos que também poderão, né, vir aqui participar do podcast, bem como profissionais que hoje já são, né, a partir do momento que saíram aqui da Uniavan, e todo o tema relacionado à psicologia, né? Falo aqui em nome da Fernanda, eu tenho certeza que os professores... Beijo! Que os professores do curso de psicologia se colocarão à disposição para estar contribuindo o podcast, né, com as mais diferentes temáticas. Ótimo. Obrigado para vocês dois, mas eu não poderia deixar pelo menos fazer um pisque. Um só. Não faz um. Pisque. Chegou o nosso momento, temos que fazer pelo menos umzinho hoje. Pisque. Perguntas interessantes e idiotas no senso comum. Vou fazer a pergunta para vocês dois. Tá. Se eu e o Ronaldo fôssemos cromossomos, sabe o que um falaria para o outro? Não faço ideia. Cromossomos lindos. Eu mereço. Eu vou dar aula, gente. Obrigado, tá? Tamo junto. Um beijo. A Fiquem com vida Deus sempre é a melhor escolha. e até a próxima. Obrigado.